UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. No UERJ Entrevista de hoje, iremos conversar com o reitor da UERJ, professor Rui Garcia Marques, sobre a sustentabilidade das universidades. Professor Rui é formado pela Faculdade de Ciências Médicas da UERJ. Ingressou no quadro funcional da universidade como médico do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Universitário Pedro Ernesto em 1986 e desde 1994 atua como professor. Seu currículo reúne diversos cursos no Brasil e no exterior, onde realizou seu pós-doutorado, além de cargos de destaque, como a presidência da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, no período de 2007 a 2015. É membro titular das principais instituições da área médica e de pesquisa, como a Academia Nacional de Medicina, a Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento da Pesquisa em Cirurgia e a Associação Americana de Cirurgiões de Transplante, entre outras entidades. Atua também como consultor e parecerista da CAPES, do CNPq e da FAPERJ. Na UERJ, além de reitor, é professor titular do Departamento de Cirurgia Geral da Faculdade de Ciências Médicas. Eu sou Eneida Leão e este é o UERJ Entrevista. Professor Rui Garcia Marques, muito obrigada por aceitar nosso convite e estar aqui conosco na Rádio UERJ. É um prazer estar aqui com vocês. A UERJ completa 68 anos agora em dezembro e o senhor 32 anos como servidor da universidade, fora o seu tempo de estudante de medicina. A UERJ mudou muito nessa trajetória? Qual a importância da universidade de hoje para o estado do Rio de Janeiro? Na verdade, são mais do que isso, até como servidor são 32 anos, mas na verdade eu nunca abandonei a universidade. Entrei aqui como aluno em 1973, então em 78 me formei, faço agora 40 anos de formado, fiz a residência aqui no Hospital Universitário Pedro Ernesto e mesmo depois da residência eu continuei como médico voluntário até que fui contratado realmente. Naquele tempo a universidade e o UP em particular, o nosso Hospital Universitário Pedro Ernesto, era uma grande referência em termos de hospital assim, na cidade e no país. E eu vejo que nós passamos por um momento de grande dificuldade, que agora começamos a nos reerguer novamente. A importância da UERJ para o Estado acho que é total e cada vez maior. Nós precisamos nos preparar o Rio de Janeiro para além do petróleo e nisso a UERJ tem papel essencial por formar recursos humanos de qualidade. Então cada vez mais é muito importante o nosso papel perante a cidade e o Estado do Rio de Janeiro. Como o senhor citou, professor, a UERJ passou por um período muito crítico de escassez de recursos diante da crise financeira do Estado e o senhor assumiu a reitoria em 2016 já com essa situação. O governo do Estado do Rio já normalizou a execução do orçamento da universidade? Como está a questão financeira da UERJ atualmente? Não sei se eu diria que 2016, 2017 são anos para serem esquecidos ou se são anos para serem sempre lembrados como os piores anos da história da universidade. O que nós passamos nesses 2 anos foi muito grave, sem dúvida nenhuma. Tentaram diminuir a universidade, quiseram diminuir a universidade. Fomos nós que não deixamos. Nós, a administração central, o corpo de funcionários técnico-administrativos e docentes, alunos, todos nós não deixamos a universidade diminuir. Agora ela começa a se erguer novamente. E o orçamento vem sendo cumprido pelo Estado? O orçamento vem sendo crescente, discretamente crescente. Agora há pouco tempo até discutimos o orçamento que vai ser votado na Alerj para 2019, é um orçamento discretamente superior ao anterior, e isso vem acontecendo nos últimos anos. Nós precisamos disso, nós precisamos retomar investimentos que não foram feitos nos últimos anos. A UERJ não tem conseguido realizar investimento nos últimos anos e nós precisamos fazê-lo. Então, em questão de orçamento, eu diria que nós não
temos problema. O problema é que esse orçamento aprovado, ele é em parte contingenciado no ano seguinte. Então, esse contingenciamento é que tem que acabar. Então, orçamento é suficiente, mas o financeiro que nos chega não tem sido suficiente. Vamos esperar que em 2019 isso aconteça. Professor Rui, essa crise evidenciou também a vulnerabilidade das instituições públicas de ensino e pesquisa no que se refere às prioridades de governos. O senhor acredita que políticas públicas possam garantir a sustentabilidade dessas instituições como políticas de Estado? De que forma isso pode ser equacionado? Eu considero que isso é essencial. E nós já havíamos colocado isso no início da nossa gestão, num dia da nossa posse, para o governador Pezão, né? A UERJ tem que participar no estudo para se chegar a políticas públicas para serem aplicadas não por este ou por aquele governo, mas pelo governo do Estado do Rio de Janeiro de um modo geral, sempre. Não? Então, é essencial que isso aconteça. E eu continuo dizendo que isso tem que existir um relacionamento direto com o governo do Estado para que a UERJ possa exercer o seu papel de grande importância no desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Um dos efeitos da crise financeira da UERJ foi a queda no número de candidatos ao vestibular. No ano passado, nós vimos isso muito claramente, né? E neste ano, houve um aumento no número de inscritos? Em quanto tempo o senhor acha que a gente pode voltar aos patamares anteriores? Sim, houve uma queda. Tomemos como exemplo a primeira fase do vestibular da UERJ em 2016. Nós tivemos naquela época 81 mil inscritos. Né? No ano seguinte, 2017, tivemos 35 mil inscritos, uma queda de 55%, uma queda muitíssimo substancial. Esse ano, 2018, já tivemos uma recuperação, já tivemos próximo a 55 mil candidatos. E se considerarmos as 3 fases do vestibular, as 2 fases de qualificação e a discursiva, neste ano de 2018, nós tivemos um maior número de inscrições do que nos anos anteriores. Então, ou seja, é possível e nós já estamos recuperando. Eu não tenho dúvida que a UERJ vai recuperar isso. Quanto ao processo de interiorização da universidade, há projetos para a UERJ em outras localidades? Nós temos antes que consolidar o que já foi feito, né? Poucos anos antes dessa crise por que passamos, a UERJ cresceu para outras localidades, como por exemplo Petrópolis, em que temos o nosso curso de arquitetura, cresceu para Teresópolis, onde temos o nosso curso de turismo, mas onde em ambos os lugares não temos um local próprio para o desenvolvimento das nossas atividades. Então, nós temos primeiro, eu acredito que consolidar a nossa presença onde nós já estamos. Existe uma doação da Prefeitura Municipal de Búzios, né, de um terreno para a universidade, que isso foi efetivado em 2013, 2014, mas que a UERJ não tomou posse desse local. Eu acredito que este momento não é o momento para essa expansão, nem para Búzios, como eu citei, que existe doado um local, nem para qualquer outro lugar. Nós estamos no momento de consolidar o crescimento que já tivemos em anos anteriores. Em Búzios, seria que tipo de curso? É uma doação específica para um curso de engenharia, na área de engenharia, tá? Mas isso existe, foi publicado no Boletim de Búzios, que é o diário oficial do município de Búzios, mas, mais uma vez digo, a UERJ não chegou a assumir. Para assumir, pressupunha-se que a UERJ construiria alguma coisa lá, que isso não foi possível acontecer e ainda não é possível acontecer. Então, tanto em Búzios quanto em qualquer outro lugar, eu diria que não é este momento. Mais a longo prazo, né? É mais a longo prazo, sem dúvida nenhuma. Qual o balanço que o senhor faz da sua gestão até agora? Mesmo com as dificuldades, o saldo é positivo? Sim, eu acredito que o saldo é positivo, e a principal razão para eu acreditar nisso é que a UERJ se manteve unida. Apesar da grande crise por que passamos, nós nos mantivemos unidos e essa foi a razão do nosso avançar, do nosso crescimento apesar de tudo. Superar, né? Superar, sem dúvida nenhuma. Mas, além dessa
união, que eu realmente acredito que eu trabalhei nesse sentido, e que hoje eu vejo que consegui na UERJ. É claro que existem pessoas que não pensam como eu penso, isso vai existir sempre, né? Isso é normal. Eu não quero também que haja uma unanimidade, não, isso não existe em lugar nenhum. É claro que vai ser sempre gente que não pensa como eu penso, mas a UERJ como um todo, pensando ela como um todo, ela está unida em torno de uma UERJ forte, uma UERJ fortalecida. Mas mais do que isso, nós vamos ter a ocasião de anunciar muito brevemente algum crescimento nosso, mesmo em termos de investimento. Só para citar um exemplo, nós terminamos recentemente a licitação para a troca de todos os elevadores deste campus Maracanã, tanto no pavilhão João Lira Filho quanto no pavilhão Haroldo da Costa Lisboa. E são elevadores que estão aqui desde a década de 70, né? E que causam problemas e preocupações a nós todos, né? Então, isso é uma alegria, isso é uma satisfação poder realizar isso durante a minha gestão. Essa e outras obras e investimentos que estão sendo licitadas neste momento e que continuarão a ser licitadas nos próximos meses, levarão a um crescimento da universidade. Oportunamente nós faremos a divulgação de tudo isso. Qual a previsão para a troca dos elevadores? 1 ano. A previsão de troca de elevadores de 1 ano. Já houve a licitação, a prefeitura já está negociando com a empresa vencedora para iniciar as obras ainda esse ano. Professor Rui, 2019 é o último ano do seu mandato e o primeiro ano de gestão do próximo governo do Estado. Quais são as suas expectativas? Ainda existe muita dúvida, né, do que vai acontecer. Nós, entre o primeiro e o segundo turno da eleição, nós conversamos com o então candidato Wilson Witzel, né, colocamos as necessidades da nossa universidade, mas à época nós conversamos com o candidato Wilson Witzel. Agora é com o governador eleito Wilson Witzel, com quem nós já pedimos uma audiência, e isso deverá acontecer proximamente. Ainda não existe ainda não foi dito nada sobre a nossa universidade ou sobre as universidades estaduais, mas nós acreditamos, pelo que ouvimos do então candidato, que ele trabalhará assim com respeito às instituições. É isso que a gente espera que aconteça. E nós podemos esperar a abertura de concursos para servidores? Na verdade, isso já vem acontecendo. Hoje mesmo nós tivemos publicação no Diário Oficial de alguns editais que foram liberados, ainda poucas vagas, poucas oportunidades em que nós vimos conseguindo isso, mas isso tem acontecido de uma maneira não ainda sequencial, de uma maneira não ainda regular, mas tem acontecido. Mas cito também, por exemplo, um edital que já lançamos em setembro, se não me engano, em que para 120 vagas de técnico de enfermagem no UP, né? Essas inscrições já se esgotaram, inclusive, e foi assim um sucesso, né, em termos de número de inscritos. Então nós temos feito não na regularidade, na sequência que nós necessitamos, mas eles têm sido realizados. Espero que nos próximos dias, meses, isso continue a acontecer, porque nós precisamos, no mínimo, repor a grande massa de técnicos administrativos e de docentes que vimos perdendo, continuamos perdendo. Em termos de docente, por exemplo, só em 2018, 136 docentes ou se exoneraram ou se aposentaram, se exoneraram precocemente ou se aposentaram. Esses docentes ou esses técnicos administrativos que têm saído têm que ser repostos. A universidade não pode prescindir deles de maneira alguma. Para encerrarmos, professor, que mensagem o senhor deixa para os alunos e servidores da UERJ e para os estudantes que estão disputando uma vaga no vestibular? Eu vou me lembrar de 1972, quando eu disputei a vaga para medicina da UERJ. Era, sem dúvida nenhuma, o meu sonho, e era o meu sonho porque era melhor no curso que eu desejava. Nós continuamos sendo os melhores ainda nesse curso, nesse e em tantos outros. A UERJ vale a pena, não tem dúvida qualquer disso, e isso não é o reitor que está dizendo, também os alunos que aqui estão conosco dizem isso no seu dia a dia. A UERJ vale a pena, e com o passar do tempo e a recuperação dessas dificuldades que nós tivemos
tivemos nos últimos 2 anos, nós não voltamos ainda à normalidade, mas nós já iniciamos o retorno, o caminho do retorno a essa normalidade, né? À medida que salários começaram a ser pagos com regularidade, bolsas começaram a ser pagos com regularidade, as empresas que nos prestam serviço, sobretudo na infraestrutura da instituição, começaram a ser pagas mais frequentemente, ainda sem regularidade ou previsibilidade, mas muito mais frequentemente do que eram pagas em anos anteriores, nos 2 anos de 2016 e 2017. 2017, então, elas quase não receberam. Então, com esse retorno ao caminho para retomarmos a normalidade, a UERJ vai ser cada dia melhor. Eu não tenho qualquer dúvida que a UERJ vale a pena e continuará sendo cada dia mais a primeira escolha do povo do estado do Rio de Janeiro. E resistindo sempre, né, sempre. Professor? Esse é o nosso mote, né? E graças a Deus resistimos juntos. Muito obrigada por vir aqui conversar com os ouvintes da Rádio UERJ, e foi uma honra recebê-lo aqui no CTE. Muito obrigado, Eneida. Para mim foi uma honra também estar aqui hoje com vocês. É muito bom estar aqui no CTE, esse CTE renovado, sempre renovado que mas novinho porque nós tornamos a inaugurá-lo recentemente, e ele está preparado tecnicamente para desenvolver as suas funções de uma maneira cada vez melhor. Muito obrigado a você pela oportunidade. No UERJ Entrevista de hoje, conversamos com o reitor da UERJ, professor Rui Garcia Marques, sobre a sustentabilidade das universidades e da UERJ. Conheça o nosso novo site, www.cte.uerj.br/Rádio UERJ, e nos acompanhe no YouTube e no Facebook. UERJ Entrevista. Equipe técnica, Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução, Alfredo Fará. Produção, Rádio UERJ. Realização, Centro de Tecnologia Educacional. CTE SR3.